Olá você, telespectador, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira, 9 de março, do Opinião Litoral. Os comentaristas da quinta-feira são a Camila Amorim e o Marcelo Pavão, os dois são advogados, o Marcelo Pavão também é jornalista. Nós recebemos como convidado hoje, com prazer, com muita honra, o Rezende Neto, que é o líder do Cristãos Empreendedores em Santos. E vamos começar falando sobre o CRI Santos, né? O Cristãos Empreendedores. Você vai explicar para a gente rapidamente qual é a ação dos Cristãos Empreendedores, que tem um empreendimento importante, uma feira que acontece amanhã, né? No sábado, né? No sábado? Hoje sábado. É 9, eu fiz a conta errada. Dia 11 é sábado, Isso, né? Isso. No sábado. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Prazer estar com vocês aqui. Então, para falar do CRI, o CRI é um ministério dentro de uma igreja, da Igreja Lagoinha, que cuida de um público específico. E nós cuidamos dos empreendedores. Quando a gente fala sobre empreendedor, nós estamos falando de algumas pessoas que foram feitas empreendedores, algumas sem escolhas, inclusive, né? Então, ficaram desempregadas, acabaram tendo que assumir uma fonte de renda. E o que a gente faz é preparar esse público com cabeça de gestores de empreendedores. Para isso vocês têm parcerias, né? Temos parcerias, por exemplo, com o Sebrae, né? que é um órgão muito importante para apoiar aí esse pequeno empreendedor. É o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, isso mesmo. Né? O Sebrae, que tem um trabalho muito bonito, né? Lindo, lindo, lindo. E assim, muitos micro e pequenos empreendedores passam por algumas situações que eles poderiam sim ter um apoio e nem sabem que tem. O Sebrae, por exemplo, hoje tem condição de fazer um site para um pequeno empreendedor que às vezes está precisando, falta recurso financeiro. Em algumas situações o Sebrae faz isso sem custo nenhum para o empreendedor. É esse tipo de conhecimento que a gente quer para tornar esse caminho mais tranquilo para esse empreendedor. E isso aí entra na área do Marcelo Pavão, que é advogado, que atua na área do trabalho. E o microempreendedor individual pode ser tão bacana como nesse caso, como pode ser usado pelas empresas por uma distorção, né? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Rezende. Boa tarde, Camila. Paulo, a gente estava conversando agora há pouco, porque eu vejo assim, até pela experiência como advogado trabalhista, uma das conclusões que a gente tem é que talvez o maior problema do Brasil relacionado ao trabalho é a capacitação do trabalhador. Porque esse trabalhador, a gente não pode... O trabalhador, diga-se, é tanto o empreendedor como o empregado. De qualquer maneira, temos trabalhadores. E o servidor público entra aí também, né? Também, mas no caso que a gente... profissional liberal... No profissional... Mas é essa história, Paulo. Vendo o trabalho que o CRI faz... você vê assim, são pessoas que têm a microempresa individual, a conhecida MEI, mas a gente precisa trabalhar com estatística. Há uma quantidade muito grande de microempreendedores que naufragam no primeiro ano, por falta de informação, por falta de capacitação, por falta de orientação e principalmente falta de inspiração. E aí é o que a gente estava conversando com o Rezende Neto. Essa inspiração, essa orientação, ela é essencial. E aí eu só queria fazer uma pergunta inicial para você, Rezende. Há um trabalho ligado à Igreja Lagoinha. Isso. Tá? Uma pessoa que não esteja ligada à igreja, pode até não ter religiosidade na sua prática, ela pode participar do evento também? Então, pode, não, a gente diz que deve, inclusive. O nosso compromisso não é com a questão da religiosidade nesse caso, mas é em preparo da pessoa e do profissional. O que a gente trata ali é sobre empreender, seja no seu próprio CNPJ, seja mesmo que seja informal, seja num CNPJ de outra pessoa, mas com valores e princípios, ok? É isso que a gente percebe, a gente entende que as empresas precisam entender, a gente estava falando aqui agora há pouco sobre valores, sobre princípios, as empresas elas têm que assumir essa responsabilidade e muitas vezes uma pessoa se torna empreendedor e eu vou te falar, você falou de profissional liberal, um dentista, por exemplo, ele aprende na faculdade a ser dentista, mas e a fazer a gestão da clínica dele? Onde é que ele aprende? Então, a nossa ideia no CRI é ajudar e apoiar, e nós crescemos juntos, ok? É isso, é um encontro de empresários, com princípios e valores. Uma coisa que precisa ficar clara é que a gente não foge a princípios e valores cristãos. E aí, honestidade e verdade cabem em qualquer lugar, concorda?
Exato. Agora, o Rezende Neto citou o dentista que não aprende na faculdade a fazer a gestão da clínica, mas a gente tem médico que não aprende a fazer a gestão do hospital, embora, nesse caso, exista o curso de administração hospitalar, que é diferente do medicina. Exato. Agora, no da profissão da Camila e do Pavão, advogado, tem fóruns assim que a gente vê pessimamente administrados por advogados que também não aprendem a fazer isso na faculdade, não é, Camila? Pois é, Paulo. Boa tarde a todos. A gente também não aprende na faculdade a administrar. Salvo engano, eu já sou formada há um bom tempo, na faculdade tinha um semestre sobre administração, mas não era nada específico na questão do dia a dia. Até em Santos a gente tem um problema grave na vara de família, nas varas de família, que salvo engano são 2, de tão mal administradas que são. Então você tem um excesso de trabalho ali, os processos não andam, e você tem a questão de que ninguém sabe administrar aquilo. Mesmo você sendo um funcionário público, um assessor de juiz, qualquer coisa assim, quem faz o fora andar são essas pessoas. O juiz, infelizmente, não tem tempo para ficar olhando se a coisa está acontecendo. Então, volto a dizer, eu acho que todo mundo devia ter curso com matérias de direito e com matérias de administração, mas não só um pouquinho, para ter uma noção de como faz a coisa acontecer. Agora, você falou em valores, Rezende, você falou de honestidade, né, de outros valores assim que são cristãos, mas que cabem também em outras religiões, já cristãos já são várias religiões, né? Tem o evangélico de várias seitas, tem o católico, tem o ortodoxo, tem o espírita, mas tem a questão do compliance, né? Vocês trabalham com compliance? A gente atende principalmente o pequeno, micro empresário. E o compliance é mais para grande empresa, mais para né? grande. Então, assim, os grandes executivos hoje que nós temos na igreja, que fazem parte dessa comunidade, eles nos apoiam no ministério. Então, a gente tem lá um executivo, por exemplo, de uma grande empresa brasileira que está lá e apoia o pequeno. A gente tem um superintendente de uma grande seguradora. Eles apoiam os pequenos e micro empresários. Isso até faz parte do compliance deles, né? Isso. E é muito essa coisa de a gente se ajudar e crescer junto. É isso que a gente quer, apoiar o pequeno e micro, que tem menos condição de fazer um treinamento, de fazer, sabe, de se capacitar. E eu estava dizendo antes aqui para o Pavão, a questão de nós transbordarmos. A gente entendeu que a melhor forma de aprender é ensinando. Então, a gente aprende o conteúdo, aplica nas nossas empresas e transborda. Eu não gosto muito dessas expressões em inglês adaptadas para o português, e compliance é compromisso ético, né? Nada além disso, né? Compromisso empresarial ético, senão né? você cai no fake news, a pessoa acha que fake news é uma mentirinha menos... aí não, fala mentira mesmo, tá errado mesmo, né? A gente aprendeu desde criança, mentira e verdade, fake news, né? Certo é certo e errado é errado. Por falar em compliance e compromisso ético, 3 ladrões que roubaram uma TV, Pavão, devolveram a TV. Eles viram a repercussão do roubo deles. Foi numa lavanderia na madrugada de terça-feira no Gonzaga, em Santos. Aí eles entraram em contato com a dona da lavanderia e devolveram. Tem ética na roubalheira, Paulo, também, na ladrões. Essa notícia ela é muito interessante porque ela aborda diversos aspectos sociais. Primeiro, é uma lavanderia 24 horas, onde tem uma televisão, obviamente, para quem está esperando, ficar aguardando aqui. Tudo cheio de câmeras, foi tudo filmado, os ladrões pegaram a televisão e foram embora. Só que uma pessoa perto, né, filmou, gravou e colocou nas redes sociais. Provavelmente não são pessoas, vamos, entre aspas, colocar da área, e se sentiram incomodados, porque iam ser descobertos, iam ser prejudicados, achando que estavam muito espertos. E aí entraram em contato com a dona da lavanderia, onde ela, através de conversa, eles devolveram, inclusive ela mandou um Uber pegar. O que eu destaco, Paulo, dessa notícia, é que provavelmente esses ladrões, eles não sejam aqueles marginais profissionais que vivem de crimes. Aquela ocasião faz ao ladrão, pode ser qualquer seja mas o que eu vejo é que são pessoas recuperáveis, que dá para você. Então está faltando
E aí, fazendo uma ligação direta com o que o Rezende Neto está fazendo, não falando de criminalidade, mas falando de recuperação empresarial, orientação também social. Porque eu penso que essas pessoas que levaram a televisão, se fossem outras pessoas sem escrúpulos, sem princípios nenhum, até eles podem até não saber que eles têm princípio, eles devolveram. Eu acho que é aí, Paulo, que dá para entrar uma grande política pública de recuperação, que a gente passa também por descriminalização de drogas, por uma série de coisas, para atrair as pessoas exatamente para um caminho claro, para um caminho que seja aberto e que seja aceitável. Eu falo, essa senhora, ela, não sei se seria o certo, né, negociar com os criminosos, mas a gente viu que terminou de um jeito e ela ainda por final, ainda puxou a orelha deles, ainda deu conselhos. Eu achei, é um caso que poderia até virar um filme. Os 3 ladrões, né, os 3 que roubaram a televisão, eles, na mensagem para a dona da televisão, a dona da lavanderia, eles falaram que agiram na emoção. Paulo, desculpa, mas não existe isso, vou roubar pela emoção, vou roubar porque eu sou bonzinho e vou devolver depois. Para mim, esse tipo de crime é como qualquer outro tipo de roubo. Não discordo do Pavão nesse sentido de que eles ainda não estão perdidos no caminho da criminalidade. Eu não acredito muito nessa questão. O que eu acho é que realmente eles precisam ser reeducados e o caminho, claro, como o Pavão disse, vamos dizer, o caminho do bem precisa ser ensinado para eles. Mas eu acho que eles devolveram, mas devolveram por outro motivo. Eles devolveram por medo, porque olhando as imagens, dá para você ver o rosto deles nitidamente, muito nítido. E eu acho que esses caras ficaram com medo da punição. Só que eles esqueceram que roubo não importa se você devolve o objeto ou não, é um roubo. E eles vão responder como qualquer pessoa que rouba. Eu não acho que existe essa coisa de roubo melhor ou roubo melhor, boa intuição, má intuição. Só que eu acho que é o que a gente diz, infelizmente, as cadeias deveriam fazer essa reeducação. Infelizmente, no sistema judiciário brasileiro, o bandido que entra sai pior. Rezende, atualmente quase tudo é filmado, né? A privacidade em lugares públicos e também até dentro de casa, muitas vezes. Teve aquele caso dos Estados Unidos, a televisão Samsung filmava a pessoa que estava vendo assistindo a televisão, né? Muito pouca coisa escapa das câmeras hoje de monitoramento, né? É verdade, é verdade. Essa situação, para mim, tem duas situações, assim. Primeiro, o erro de fato, né? Não dá para concordar. Pegaram algo que não era deles e aqui tem um erro. Depois tem um outro ponto, que é o arrependimento, que para mim, dependendo, isso aqui pode, de fato, acontecer o que o Pavão falou. Porque o medo e o constrangimento são ferramentas de transformação. Então, medo pode ser o medo de ser preso, essa consciência de que hoje tudo é filmado e eles tomam uma decisão de que nunca mais vão fazer isso. Pode ser por aí. O constrangimento também, porque imagina que um vizinho vai ver alguém, um parente, um filho vai ver ele pegando na televisão e esse constrangimento pode gerar uma transformação também. Então, o que eu torço de verdade é para que dali nasça uma grande transformação e eles não façam isso mais. O medo impele ações muito saudáveis, sempre de preservação. Se você não tiver medo, você entra na floresta, vai enfrentar a onça, ou então vai atravessar o caminho do trem, ou vai se colocar na frente do caminhão. Tem que ter medo até para a preservação da própria vida. Agora, nessa questão das imagens, Pavão, o trabalho jornalístico da Andréa Sadi é interessante. Ontem ela apresentou o documento que o ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, o tenente Mauro Cid, mandou para a auditoria fiscal, né, em Guarulhos, para tentar liberar irregularmente aquelas joias que foram apreendidas. Hoje, ela mostrou imagens, ontem, né? Isso foi primeiro anteontem, o documento ontem, ela mostrou imagens do ex-ministro Bento Albuquerque falando que as joias eram da Michelle Bolsonaro, tentando liberar as joias
no dia. O ex-ministro é um almirante e as joias, houve a tentativa de fazer as joias entrarem na mochila de um assessor dele, né? Agora, Pavão, essas imagens deveriam estar ao alcance de uma jornalista? Ou esse documento, porque ela fez a função dela. Agora, e quem liberou para ela esse documento e quem liberou para ela essas imagens? Então, Paulo, aí você tem, primeiro, como jornalista, ela tem o direito ao sigilo à fonte. Ela só precisa saber se é a coisa. Então, ela tem direito ao sigilo à fonte. Ela não precisa contar quem deu a cópia dos documentos para ela. Ela não precisa contar quem deu as imagens para ela. Exatamente. Então, isso é uma prerrogativa do jornalismo. Segundo, existe a exceção da verdade, no caso. Então, se você tem um vídeo que mostra um ministro de Estado, um assessor de ordens, um adido militar, várias pessoas, secretário da Receita Federal, ligando para um major lá que estava numa missão esdrúxula, então você tem a exceção da verdade. Aquilo existiu, a não ser que os personagens virem e falem assim, olha, isso é mentira, mas não, é um procedimento regular da Receita Federal de gravar todas as situações. Então existe a exceção da verdade e existe o direito da confidencialidade da fonte. Como é que eu vou te responder? Eu não sei de onde ela obteve. Deveria estar, eu desconheço a legislação relativa a essas gravações. Será que isso, através da lei de acesso à informação pode ser requerido? Talvez. Então, eu não tenho, nesse momento eu vou invocar aqui a Glória Pires, eu não estou qualificado para responder a sua pergunta aqui. Porque que a jornalista cumpriu a obrigação dela e com brilho, ela merece cumprimentos por isso, quanto a isso, nenhuma dúvida. Agora, a pessoa que cedeu o documento, a pessoa que cedeu as imagens, é aí que pode ser que tem obrigação, provavelmente não foi pela lei de acesso à informação, porque aí a tramitação burocrática é mais lenta, né? Provavelmente não foi por aí. Camila? Eu vou pelo caminho do Pavão. Eu não sei responder sobre este assunto. Eu posso dar o meu achômetro. Certamente veio de alguém de dentro que mostrou isso. E o que eu acho mais engraçado é que tem uma lei que eles citaram, que eu não sei se é de 2006 ou de 2016, que fala que joias preciosas são da União. Só que aí depois, na era Fernando Collor, ele fez outra lei dizendo que os bens pessoais só pode levar algumas coisas. E depois ainda houve um decreto do Fernando Henrique colaborando com essa lei do Fernando Collor. Eu acho que ainda ninguém está conseguindo entender muito bem no que se encaixa ou no que não se encaixa, porque está na lei que se foi um presente para o Estado brasileiro, para o país Brasil, em alguma cerimônia oficial, isso é patrimônio da União. Mas se não foi em cerimônia oficial que ela ganhou, que ele ganhou, eu vejo como sendo um problema com a Receita. Porque todos nós, quando entramos no Brasil com valores acima de, eu acho que são R$1.000 ou R$2.000, precisa declarar o que está carregando. E nesse caso eles não declararam, eles teriam que ter pago o imposto para liberar a joia. Então eu vejo que ainda está meio confusa essa questão para saber qual crime foi cometido. O parecer do Tribunal de Contas da União é de 2016, a Camila tem razão, ela falou 2006 ou 2016, e disciplina isso, acima de um certo valor, o presente passa a fazer parte do acervo da União, o presente ganha por uma autoridade no desempenho do cargo. O ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff ganharam, me parece que 1.134 presentes, e mais de 1.000 já foram devolvidos a partir dessa lei, que é esse parecer do TCU, que é de 2016. Esse parecer, Paulo, hoje, inclusive, o senador Flávio Bolsonaro se manifestou e, mais uma vez, ele não corresponde com a verdade a declaração dele. Porque quando esse parecer do TCU, ele diz claramente que uma das condições é que seja personalíssimo o presente relativo à pessoa, né, ao presidente. E ele alega que
os diamantes são personalíssimos do Bolsonaro, que os brincos são personalíssimos do Bolsonaro e que aquela caneta, aqueles relógios são personalíssimos. O que esse parecer não permite. Então, assim, é descaminho, sim, é contrabando, sim, não há presente de Estado desse valor. Presente de Estado é um telefone, é um tapete, é um quadro, é uma caneta, é um óculos, não são joias desse valor. E prova disso é o silêncio do governo da Arábia Saudita, que não se pronuncia, porque isso nunca foi presente de Estado, isso foi presente para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que o então ministro das Minas e Energias trouxe como muamba, simples assim. Agora, esse comportamento ético que o CRI recomenda, ele tem que começar lá de cima, né? Pela presidência da República, ele não foi cumprido pelo Lula em relação a esses presentes, nem pela Dilma, não foi cumprido também pelo Bolsonaro nesse episódio, né? Mas o que a gente recomenda no CRI é que, independente do governo, dos exemplos que a gente possa ter, que cada um governe a sua empresa, o seu negócio, a sua família. Cada um de nós é líder na sua empresa, no seu negócio, na sua família. Nós precisamos dar os melhores exemplos dentro daquilo que nós temos controle e temos gestão, né? Independente de alguns exemplos que são maus exemplos que vêm de fora, né? Opinião Litoral para o intervalo bem rapidinho, fica com a gente, que a gente volta já já. Voltando com a Opinião Litoral, nesta quinta-feira participam como comentaristas a Camila Amorim, que é advogada, o Marcelo Pavão, que é advogado e jornalista, e a gente recebe o líder do CRI Santos, Cristãos Empreendedores, Rezende Neto. A feira que a gente citou no primeiro bloco, em parceria com o Sebrae, são 20 palestras? São 24 palestras. 24 palestras, acontece no sábado, dia 11. Agora eu vou fazer a conta certa, isso, dia 11. Isso. Na verdade, o que a gente vai ter? A gente começa de manhã nesse evento, mas não é aberto ao público em geral. As pessoas estão inscritas para um café da manhã, um network. Aí é que a gente traz conteúdo e prepara esse público com conteúdo forte. Quem se inscreveu? Quem se inscreveu, isso já está fechado, é um grupo fechado, é um grupo menor. Às 15 horas a gente abre para uma exposição onde eles vão poder comercializar seus produtos e serviços, vão colocar em prática o que vão aprender, é a feira. Em paralelo, 24 palestras de vários assuntos. A gente tem também exame de vista gratuito para as pessoas que nos visitarem. Agora, 24 palestras de 20 minutos, fazendo uma conta rápida, dá 8 horas, não dá? Palestra? Então, na verdade, ao mesmo tempo são simultâneos? A gente vai ter 4 salas. Então... 4 salas. Então, são 6 palestras por sala. Dá 2 horas. Na verdade, a gente vai usar umas 4 horas ali. Tá. 20 minutos. Aí tem as perguntas depois, isso né? É isso aí. E é estilo talk. Está tudo integrado. Essas pessoas têm experiência, mas a gente quer trazer para eles o estilo do TED, né? Que grandes palestrantes fazem. Então, é uma palestra objetiva, muito rápida. E se a gente conseguir despertar curiosidade para eles buscarem mais conteúdo, a gente alcançou o nosso objetivo. Pavão, você vai lá, não? Eu vou tentar dar uma passada. Se não precisa se inscrever, já entrei no site. Mas não precisa se inscrever. Para participar não precisa. É só ir lá. É só ir. É na Carvalho de Mendonça. Eu faço questão de te receber. Carvalho de Mendonça. 74. Eu queria te perguntar uma coisa, Rezende. Essas 24 palestras, até para o nosso público, dá uma pincelada tipo dos temas e do gabarito dos profissionais que vão falar. Ó, nós vamos falar, por exemplo, de transição de carreira. Tem uma palestrante que ela ali 30 e poucos anos, 40 anos, mulher, ela decidiu fazer uma transição de carreira, a Adriana, e ela queria trabalhar embarcada, e ela vai contar essa experiência e o caminho que ela trilhou. Nós temos uma outra palestrante, que é a Daniela. Ela começou o negócio dela com R$10 importado, um produto importado da China, com R$10, é o que ela tinha. E hoje ela vende para o Brasil inteiro roupas para crianças, de recém-nascida a 18 anos. A gente tem um executivo de uma grande empresa, não tenho autorização de falar empresa, mas é uma das grandes empresas do país. Um superintendente de uma das grandes seguradoras. A gente tem um especialista em marketing, que hoje cuida das campanhas de marketing de pessoas muito conhecidas no Brasil. Então, são palestras, tem 3 jovens com 20 anos que já empreendem e vão contar sobre essa jornada. Então, são palestras diversas aí, para todos os públicos. Isso no sábado, a partir das 3 da tarde, na Carvalho de Mendonça 74, que é a sede da Lagoinha. Isso mesmo, vai das 15 às 19. Pavão, você falava no intervalo que o ex-ministro Bento Albuquerque
gravado naquela ação aí para a liberação das joias no aeroporto de Guarulhos, ele incorreu em vários crimes. Quem incorreu, pelo menos num crime ontem, foi o campeão de votos da eleição de 2018 para deputado federal, Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, do PL, que fez um discurso transfóbico no microfone da Câmara, vestiu uma peruca loira, uma coisa grotesca, né? É tão patético o que o deputado Nicolas Ferreira fez ontem na tribuna da Câmara, porque esse é um fenômeno que a gente vai cada vez mais ter contato. As pessoas que saem da tela do computador para a vida real acham que fazendo a mesma coisa, fazendo as mesmas chacrinhas, os mesmos deboches, vão chegar a algum lugar. Então, a fala do deputado Nicolas Ferreira, ela foi tão grave, tão ridícula, e acima de ridícula, ela é criminosa. E não tem o que se questionar, porque ele próprio postou como sendo uma grande conquista do mandato do parlamentar, que começou agora, falando aqueles impropérios, aqueles absurdos que ele fez. E já há pedido de cassação, né, além de que o Ministério Público Federal já pediu instauração de inquérito e apuração dos fatos. É lamentável, Paulo, porque a gente fala aqui sempre nessa bancada, legislador deve legislar. A imunidade parlamentar do legislador é para que lhe seja garantida garantido o direito do pleno exercício do seu mandato. Não é para cometer crimes. Isso é que tem que ficar muito claro. O que o deputado Nicolas Ferreira fez ontem na tribuna da Câmara configura crime previsto em lei. Então não é uma questão de opinião, não é uma questão de eu acho, não é uma questão do que eu entendo. É uma questão de cometer crime. Então, assim, se você que é nosso telespectador, tem alguma ideia estapafúrdia e fica dentro da cabeça, você não cometeu crime nenhum, então você pode pensar o que você quiser. Agora, se você exterioriza isso, principalmente no exercício do mandato, na tribuna da Câmara, assim, começa pelo quebra de decoro parlamentar, segundo, pelo crime, e terceiro, pela violência das palavras do deputado. Então, assim, eu não penso que deva haver outro caminho, a não ser o da cassação, para que aprenda que ele está lá para legislar e não para violar as leis, que ele é um dos guardiões. Foi um ato assim extremamente desrespeitoso, Camila. Inclusive, ele subiu na tribuna na sequência de que desceu da tribuna uma parlamentar transgênero, que Erika Hilton, né? Isso. Erika Hilton. E tinha duas deputadas transgênero lá e ele fez esse discurso. A transfobia, Camila, é considerada crime por uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, né, que equipara ao racismo. Paulo, não, eu acho que assim, o Pavão falou praticamente tudo. É um crime, foi ridículo, para não usar outra palavra, é um absurdo que ele fez. E eu tenho a impressão que muitos deputados, senadores, inclusive ministros e presidente, usam a questão da imunidade parlamentar, achando que eles podem falar tudo o que quiserem, que pensarem, e que não é crime, que não vai ter punição, que não vai ter nada. E não é bem assim, né? Eu acho que falta um pouco qualquer político saber um pouquinho como ele deve se portar. Antigamente tinham as escolas de educação para mulheres, para saber servir uma mesa, para saber um monte de coisa. Eu acho que está na hora da gente ter isso para os nossos políticos, para eles aprenderem o que eles podem ou não falarem. Porque certas coisas, pensa, fica na sua cabecinha, não abre a boca não, que vai ser muito melhor. O interessante aí, tem uma discussão muito interessante para ser colocada, Rezende, que é a questão do voto distrital. Se o mandato de deputado fosse conquistado por uma maioria num distrito, um sujeito desse nunca ia se eleger, porque é uma minoria da população que tem esse pensamento ou racista ou transfóbico. Só que ele faz esse discurso
e vai buscar votos na comunidade toda de eleitores do estado dele. Então, ele vai encontrar essa minoria que vai votar nele, que tem esse pensamento, ele passa a representar essa minoria. Só que nesse caso ele cometeu crime, né? A transfobia é crime, né? E eu acho assim, eu achei muito interessante o que o Pavão e a Camila trouxeram, que é assim, as pessoas, a gente não pode impedir que pensem, podem pensar. Mas eu acho que quanto mais você ocupa uma posição de liderança, um cargo público, você precisa saber que quando você fala, você não fala só em seu nome, você fala em nome de todos os seus eleitores, todas as pessoas que votaram. E eu tenho dificuldade até de acreditar que todas as pessoas que votam concordam 100% com o que essas pessoas pensam. Então ele tem que ter, eu acho que as pessoas têm que ter um certo filtro. E uma coisa que a gente não pode perder em qualquer ambiente é o respeito, né? Eu acho que tem certas coisas, ambiente como a nossa Câmara, o cara botar uma peruca, esse tipo de coisa não é para aquele ambiente. Aquele é um ambiente que ele requer uma certa formalidade. Quem não quer se enquadrar nisso não deve se candidatar para ir para lá. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso usava uma expressão liturgia do cargo, né? Você tem que ter a liturgia do cargo. Agora, ele não está sozinho, não. Uma mulher gravou vídeos com ofensas à comunidade LGBT e a OAB entrou contra ela, né? Então, Paulo, em Bertioga, né, o que aconteceu nesse caso, a gente começa pelo fim. Essa moça, ela gravou um vídeo falando que odeia os homossexuais, os bissexuais, que odeia, e aí publicou e a gente descobre que essa moça, ela é homossexual, havia acabado de brigar com a companheira e aí desabafou nas redes sociais. Sinceramente, eu acho que nesse caso não cabe o pedido de desculpas, que é como a Camila falou em relação à quebra de decoro. Essa moça deve responder, porque a gente nunca pode esquecer que no Guarujá uma moça foi linchada por um boato de que ela seria uma abusadora de menores e era uma senhora que tinha necessidades especiais, ela era deficiente mental, ela foi linchada e várias pessoas que deram paulada nessa mulher falavam: por que você estava batendo nessa mulher? Estava todo mundo batendo, eu também resolvi bater. Então a gente não pode brincar nunca com o que a gente fala nas redes sociais, num veículo de comunicação. É isso que o Rezende falou. A gente não pode perder jamais o respeito, a empatia e os princípios. Porque se a gente acha que é uma brincadeira, ela fez isso porque brigou com a namorada, a gente não pode esquecer que uma mulher foi linchada no Guarujá, ao lado de Bertioga, por um boato, por uma mentira. E isso não tem desculpa, não volta. Então a gente não pode nunca, usando um jargão popular, nunca passar pano para esse tipo de agressão, para esse tipo de violência, ainda que seja verbal, Paulo. A sigla é LGBTQIA+. O Opinião para o intervalo rapidinho, volta já já. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta quinta-feira, em que participam como comentaristas o Marcelo Pavão e a Camila Morim, a gente recebe como convidado o líder do CRI, Cristãos Empreendedores em Santos, que é o Rezende Neto. Rezende, muitos telespectadores, muitas telespectadoras, com certeza se interessaram pelo trabalho do CRI em Santos, aí também Praia Grande, São Vicente, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Peruíbe, Bertioga, né? Todas essas cidades que são alcançadas pelo sinal da TV Cultura. Como é que eles devem fazer para ter mais informações sobre esse trabalho? Uma sugestão é ir no sábado, eu vou estar lá e pode me procurar lá e todo o nosso time que vai estar lá. O Expo CRI é um evento que vai acontecer dia 11, mas o CRI não é um evento. Nós acompanhamos. Temos pessoas muito capacitadas no grupo para te dar uma mentoria, te orientar. Então, por exemplo, na segunda-feira, dia 13 de março, às 19h30, é um dos encontros que nós temos, que acontecem de forma corrente. Todo mês a gente se encontra. Então, você está convidado para ir lá. Paga quanto para participar? Nada. Nada. É algo social, é para te apoiar e te ajudar. E o CRI não está sozinho. Nós já falamos aqui do Sebrae. Tem uma outra organização chamada Adonep. Eu quero que você vá lá para a gente te explicar o número de pessoas, de associações, de organizações que podem te apoiar.
Carvalho de Mendonça 74. 74. Horário de funcionamento? No Da- dia comum. Você Num falou, dia comum? vai ter uma feira sábado, vai ter esse evento segunda-feira, 7h30 da noite, mas num dia comum. Tá. Então, por exemplo, dia 13, segunda-feira, 19h30, nós estaremos lá. Dia 10, o melhor talvez seja você seguir pelas redes sociais do CRI, o Instagram do CRI, que lá a gente disponibiliza a nossa agenda. Mas 10 de abril a gente se reúne de novo, pelo menos uma vez por mês. Agora, se você chegar lá, na Carvalho de Mendonça 74, e dizer que quer saber mais, pedir informações, você vai ter informações e a gente vai te apoiar. Você não vai precisar esperar até o próximo encontro. Camila, a gente tem imagens de quase tudo atualmente. Aconteceu, tem imagem. Mesmo assim, às vezes a gente se surpreende. As imagens da ruptura da laje do shopping de Osasco ontem, com os carros caindo para o andar inferior, é uma imagem impressionante. Foi aí pertinho de você, hein, Camila? Foi, Paulo, foi aqui em São Paulo. É uma coisa assustadora, porque você vê o chão, que ao mesmo tempo é teto, engolindo aqueles carros. E muito perigoso, né? Caiu num corredor do lado da praça de alimentação. Foi muita sorte não ter machucado ninguém. E aí a gente também lembra que esse shopping, alguns anos atrás, também também desabou um pedaço dele. E aí a gente fala, poxa, mas já desabou uma vez, não arrumaram nada, não reviram toda a estrutura do shopping, aí agora cai de novo. E teve também uma faculdade aqui em São Paulo, na Vila Olímpia, que também caiu o teto. Então eu acho que não é só a gente culpar as chuvas. A chuva tá pesada, tá estranha, dá medo. Mas a gente precisa ver essa questão da estrutura dos prédios, porque eu não vejo. Você é engenheiro, vai saber me corrigir se for necessário. Não é normal cair teto por causa de chuva. Você tem calha, você tem mil coisas antes de fazer um teto cair. Como deixam acumular tanta água? Não tem uma drenagem para tirar a água do teto? Sei lá como funciona, mas é um absurdo. Caiu há um tempão atrás e agora cai de novo. Eu não piso nesse shopping. Em 96, houve um caso de explosão por vazamento de gás com 40 mortes e 300 feridos nesse Osasco Plaza Shopping que a gente viu. Já faz bastante tempo, foi em 96, o caso que a Camila citou, mas eu sempre fico muito afetado, assim, muito triste com uma notícia desse tipo, porque eu, realmente, como ela falou, eu sou engenheiro e tem colegas meus certamente envolvidos aí. Ou tem um erro de projeto, ou tem um erro de execução, de construção, ou tem um erro que é muito comum na manutenção da estrutura, né? Você precisa ter, os japoneses dizem que quanto mais tempo a gente gasta num projeto, melhor vai ficar a obra, mais barata e mais rápida ela vai ser feita. Agora, quando acaba a obra, tem a manutenção. Eu vejo muita gente que projeta marquise para uma situação e aí, de repente, coloca pedra, cimento para uma obra em cima da marquise. A marquise não foi projetada para aquilo. Aquele lá no Rio colocou areia do mar, né? Exatamente. Então, construiu com areia do mar. Construiu, né? Com areia do mar, praia, né? A manutenção é complicada. Exato. Também. Eu fico bastante triste porque tem colega meu certamente envolvido nisso. Com né? certeza. Pavão. Paulo, essa dúvida. Será que aquela explosão que matou 42 pessoas foi devidamente cercada? Os cálculos foram feitos? A gente está chegando à conclusão que não, né? Que de repente alguma coisa aconteceu. E é muito triste, porque isso deveria apertar um botão de alerta em todas as prefeituras para saírem as equipes fazendo fiscalização generalizada. Eu penso que deveria ser isso. Se eu fosse prefeito ou secretário de uma cidade, neste momento eu já estava mandando todas as equipes fazer vistoria, para não ser notícia no dia seguinte, porque sinceramente esse Plaza Shopping de Osasco, na boa, não piso mesmo aí, né? Tem essa questão. O prefeito de Santos, no começo de fevereiro, na Jovem Pan, numa terça-feira, ele disse que era previsto uma chuva grande
para a Baixada Santista em março e que todo o foco das obras da Prefeitura desde o ano passado estava voltado para a prevenção, que é muito importante. Não tem como evitar. São Paulo não teve só esse desastre ontem. A chuva de São Paulo ontem foi um temporal muito forte. O teto do Insper caiu, né? Então, que ela citou. E caiu entre 40 e 50 milímetros de chuva, é muita coisa. É muito menos do que foi no litoral. Em Bertioga foi quase 700 milímetros, em Guarujá 400, ontem foi entre 40 e 50 em São Paulo. Mas caíram 66 árvores, que podia ter sido evitado isso. Se a árvore não está com uma estabilidade boa, tira a árvore, evita a tragédia, evita a árvore cair em cima de um carro, cair em cima de uma casa. Morreu uma mulher num carro que ficou submerso em Moema ontem, em São Paulo. Só que não foi afogada, ela morreu de ataque cardíaco. Mas, Paulo... Mas ela ficou submersa. Sim, Paulo, você ontem, a gente estava no programa de rádio e você falou para mim a resposta ideal. Onde havia, você citou esse exemplo, onde havia 18 casas, hoje existem 4, 5 torres. Onde havia menos de 100 pessoas, passaram a habitar mais de 1.000 pessoas. Não tem conta que feche, Paulo. Enquanto os municípios continuarem dando autorização para a construção de torres, está aumentando a impermeabilização, você não tem para onde a água escoar, você tem menos árvores, você não tem mais o asfalto permeável. Você tem uma série de situações que ninguém está vendo. Então é óbvio que cada vez mais teremos mais desastres, mais acidentes e mais mortes, porque todo mundo finge que não está acontecendo nada, né, Paulo? Tem aquela história do inferno astral. São Paulo não está no inferno astral porque o aniversário de São Paulo é 25 de janeiro, né? Inferno astral é um período entre 4 e 6 semanas antes do aniversário. Mas também ontem na madrugada e também na madrugada de quarta, houve colisões do monotrilho em São Paulo. Por pouco não foi uma tragédia. E ontem teve outra. Então, uma na quarta, outra na quinta. Ontem teve uma e hoje de madrugada teve outra em São Paulo. A colisão de trem é uma coisa muito ruim, muito perigosa. O metrô de São Paulo, por exemplo, a gente elogia porque tem um sistema primoroso de engenharia brasileira. Está aí há décadas o metrô de São Paulo sem registrar acidentes desse tipo. Mas o monotrilho também é gerenciado pelo metrô, não é? Sim. Não, e estava na contramão, não tem justiça. Assim, eu tô esperando ainda que a companhia traga alguma informação de como é que num trilho único um trem está na contramão. Eu gostaria que alguém me explicasse. Sinceramente, eu não entendo. Quer dizer, trilho único com os dois trens e um na contramão. Alguém precisa explicar. Não é possível. Camila, você já falou que não entra mais no shopping. Na faculdade você também não vai entrar. No trem você não vai andar. Você não vai mais sair de casa em São Paulo? Paulo, infelizmente no trem a gente tem que andar, não tem outra opção. Mas eu penso igual o Pavão. Como que um trem vem na contramão e eles batem? Para mim é a história daqueles filmes de super-heróis que vai bater um no outro, aí outro vem, levanta. Então, assim, a gente precisa de uma explicação. Porque como que numa linha que só vai, vem outro? Então, assim, graças a Deus, só teve... Estava em teste, alguma coisa assim, só teve um funcionário do metrô que arranhou um pouco, não tivemos mortes, não tivemos nada. Mas que precisa de uma explicação? Precisa. Porque como que um tá na mão errada? Uma parte da explicação é bem lógica, o Rezende sabe disso também, né? Porque a locomotiva que impulsiona o trem, ela tanto pode empurrar num sentido como pode puxar no outro, né, Rezende? Então isso está sujeito a acontecer por erro de comando, né? Aí é que está a questão, né? Erro de comando. Alguém cometeu um erro ali e o complicado é que isso coloca a vida de outras pessoas, né? A gente vê todos esses casos que a gente colocou até agora, o caso do shopping, tudo. Eu espero que a gente consiga concluir, por exemplo, no caso do shopping, que é uma questão da natureza, sabe? Alguma coisa que fugiu. Porque se não for isso, ou é um erro de cálculo estrutural, ou é na hora da execução, ou é uma falha de manutenção. E o pior é que em todos eles tem um fundo do seguinte: alguém quis gastar menos. Sim. E aí Exato. coloca a vida de outras pessoas em jogo, né? Sim.
o monotrilho é extremamente assustador. Isso é uma falha, olha. Um desastre desse tipo do monotrilho pode ser uma tragédia. Meu Deus! Paulo, a gente não pode esquecer que a 20 metros de altura, né? Neste momento, na Grécia, estão tendo movimentos de rua em protestos exatamente após 60 pessoas na Grécia morrerem num acidente de trem. Exatamente. Então, assim, a coisa uma tragédia, uma tragédia que matou 60 pessoas, que o governo está sendo culpado por omissão. Então a gente precisa, assim, ficar em cima, porque senão a gente fica que nem o túnel do metrô que caiu, no meio da marginal lá que caiu, e não se fala mais. A gente precisa resgatar esses assuntos, porque é a vida humana que está em risco, Paulo. No episódio do metrô, ele é de janeiro de 2007, né? Não, esse que foi recente, desse túnel, dessa nova linha. Agora, porque Isso. o que teve a morte das Vários, pessoas e na todo van, mundo foi absolvido naquele processo. Aquilo é um absurdo. 14, nesse episódio, foi apontado que o túnel tinha possibilidade de ruptura, o túnel em construção, que ele deveria ser atirantado para segurar essa possibilidade de ruptura e que a rua Capri deveria ser interditada. Isso em dezembro de 2006. Janeiro de 2007, a rua não tinha sido interditada, o túnel não tinha sido atirantado, houve o acidente, morreram 6 ou 7 pessoas, né? 14 acusados, era evidente que tem responsabilidade aí e todos foram absolvidos. Se acredita essa absolvição a peça mal preparada pelo Ministério Público de São Paulo e não pelas juízas de primeira e segunda instância que absolveram os 14 acusados. A gente estourou um pouquinho o tempo da opinião, mas chegamos ao final agradecendo a participação do Marcelo Pavão e da Camila Amorim como comentaristas. Tivemos muito prazer em receber o Rezende Neto, líder do CRI Santos, Cristãos Empreendedores, que tem a feira no sábado, que tem o evento na segunda-feira. Na Carvalho de Mendonça, 74. 74, na Igreja Lagoinha. Boa sorte nos eventos, boa sorte na continuidade da gestão. E agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 da tarde, pouco depois da meia-noite na representação. Se você assistiu à tarde, uma ótima segunda metade de quinta-feira para você. Se assistiu à noite, boa noite e até amanhã.